E aí, pessoal, beleza? Professor Michael novamente para a alegria de todo mundo. E hoje nós estamos voltando com mais uma aula sobre língua portuguesa. Desta vez iremos voltar com um assunto diferenciado. Sobre a questão das aulas anteriores, eu notei que muitos alunos ainda não realizaram as atividades. E nós temos um prazo que é estipulado e não pode ser editado. Então, na quarta-feira, às 23 horas e 59 minutos, as atividades estarão encerradas. Ninguém mais poderá resolvê-las. E essas atividades elas são fundamentais tanto para a fixação dos conhecimentos quanto para eu poder atribuir nota para vocês. Afinal de contas, não tem como eu passar um aluno para a série seguinte se eu não conseguir avaliar se ele de fato aprendeu ou não os conhecimentos que eu desejei passar. Então, por favor, vocês têm até quarta-feira, às 23 horas da noite e 59 minutos para terminar a atividade. As duas atividades. Cada uma só tem 5 questões. Acho que ninguém vai morrer por isso. Então, bons estudos aí, galera. Vamos seguir. Aula do dia, 17 de maio. Tipos textuais ou tipologias textuais. Vamos ficar com tipos textuais. Eu acho um termo mais interessante. E os tipos textuais ou tipologias textuais são divididos em 4 tipos. Nós iremos estudar um a um, com muita paciência e calma, para que vocês gravem na memória para sempre. São eles: narrativa, descrição, dissertação e injunção. Eu sei, muitos de vocês jamais ouviram falar em injunção. Com certeza já tiveram ouvido falar em narrativa, em descrição ou dissertação. Agora, injunção é estranho, né? Mas nós iremos estudar ele direitinho, beleza? Vamos para o nosso primeiro tipo textual, que é da aula de hoje: narrativa. A narrativa apresenta algumas características essenciais. Essas características sempre estão presentes nas narrativas. Se não houver todas essas características, não podemos concluir então que o texto é narrativo, beleza? Vamos ver elas. Personagem. É impossível você narrar uma história sem ter personagens nela. Ficaria uma história, como dizem os mais velhos, sem pé nem cabeça. Então, o personagem ou personagens estão sempre presentes nas histórias narradas. Espaço. Quando você vai narrar uma história, você sempre conta aonde os fatos ocorrem. Um local, uma determinação geográfica, não importa, ou um outro mundo ou outro planeta, vai ter sempre um local onde os fatos ocorrem, onde ocorre a história. Então, era uma vez, em tal lugar, tal personagem. Tempo. Já comecei com era uma vez. Lembra? Era uma vez em tal lugar e tal tempo? Então, foi no tempo passado. Há uma noção de tempo. Toda história, toda narrativa, ela tem noção de tempo. Às vezes vocês podem demorar um pouco para se situar, porque o autor do livro ele pode querer não dizer o tempo em que se passa a história tão facilmente. Mas uma hora ou outra ele solta o tempo e aí você nota em qual tempo está passando a história. Narrador ou foco narrativo. O que seria esse narrador foco narrativo? É aquela vozinha que você escuta narrando a história. Por exemplo, quem está contando uma história para você é o seu narrador. Perceba, se eu começar a contar aqui, era uma vez, João e Maria, uma casinha de barro, e o lobo mau soprou o teto. Eu sei, tá uma história muito louca, misturou diversas histórias aí. Mas enfim, quem é o narrador do texto? Eu. Eu estou narrando o texto para vocês. Então, o narrador é aquela voz que narra os fatos. E existem 3 tipos de narradores. São eles: um narrador personagem, que conta a história se envolvendo nos fatos narrados, ou seja, ele, além de narrar a história, ele participa da história. Ele narra o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, está participando do que está acontecendo. É muito comum em filmes esse tipo de narrador, em que o personagem principal está narrando a história. Segundo narrador, o narrador observador. Ele narra a história sem se envolver nos fatos. Ele narra como se estivesse distante da história. Ele conta uma história que aconteceu com pessoas ou personagens, para outra pessoa, mas ele não se envolve, ele não adentra na história. Ele só narra o que aconteceu na história.
E existe também o narrador onisciente, que, além de ser como narrador observador, ele tem total conhecimento dos personagens e fatos. Ele sabe de tudo. Onisciente. Entendeu? Esses são os 3 tipos de narradores. E, por fim, temos a história ou trama, o enredo, sobre o que é a história, sobre o que é o que está se passando. Ela, enfim, como posso dizer assim, é como se fosse o contexto geral, a trama. A narrativa, na realidade, é um tipo textual muito simples e muito comum, e nós utilizamos ele constantemente no dia a dia. Vou trazer aqui um exemplo para vocês melhorarem um pouquinho aí, entenderem melhor do que eu estou falando. Bom, galera, eu trouxe aqui um texto para a gente ajudar a fixar os conhecimentos. Foram poucos, mas é importante você estar sempre fixando o conhecimento. E não existe forma melhor de fixar o conhecimento do que pôr ele em prática. Eu falei ali sobre os 5 elementos fundamentais da narrativa, e agora nós vamos procurar neste texto aqui, que não é só nessa página, ele tem outra página mais na frente, todos esses 5 elementos. Beleza? Vamos começar aqui o texto. Eu, o narrador, sou teoria. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai. Comerciante português. Trago em mim o inconciliável e este é o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir um sim, e significa sim para quem espera ouvir o não. A culpa será minha ou os homens exigem a pureza e recusam as ambições? Sou eu que devo tornar-me sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a esse problema capital, as pessoas se dividem aos meus olhos em 2 grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é, geralmente, maniqueísta. Bom, tem mais uma parte do texto que eu não vou ler agora, por questões técnicas, então a gente vai começar a nossa análise a partir daqui. Voltando bem para o início. Galera, com base no texto que eu já li, qual é o tipo de narrador do texto? Lembrando que existem 3. O narrador personagem, que narra a história se envolvendo nos fatos. O narrador observador, que narra a história de longe, sem se envolver nos fatos. Por fim, o narrador onisciente, que, assim como o observador, ele narra de longe, mas o onisciente sabe de tudo sobre os personagens e os fatos. Qual desses 3 narradores se encaixa melhor na nossa leitura? Bom, se você respondeu o personagem, está muito correto. Por quê? Essa foi fácil. Logo no começo, o personagem já se identifica como narrador. Eu, o narrador, sou teoria. Também o personagem. Você já tem aqui também o personagem. Teoria, que é um personagem da história, também é o narrador da história. Só que, com relação a essa história, é válido lembrar que em Mayombe existem diversos narradores. Não é só o Teoria que vai narrar a história. Existem momentos em que o Bazooka vai narrar a história, e entre os outros, demais personagens vão narrar a história. Isso é muito legal nesse livro, cara. É da hora mesmo esse livro. Eu recomendo demais esse livro para vocês. Sim, continuando aqui. Nós identificamos o tipo de narrador, que é o narrador personagem. Aliás, o teoria, o personagem, ele se identificou como narrador personagem. Nós só observamos o fato. Nós identificamos o personagem, que é o teoria, e na sequência, logo no começo do texto, você já identifica uma noção de espaço. Nasci na Gabela. Olha só a noção de espaço aí. O local onde o teoria nasceu. Bom, logo de cara nós temos 3 características, 3 elementos aí do texto narrativo. E tem o quinto elemento também está presente aí, que é o contexto, que é a trama. Que a trama, para achar a trama, compreender a trama, você tem que se adentrar mais no texto. Então, com pouco texto fica um pouquinho estranho. Fica difícil de compreender a trama sobre o que se passa a história. Mas vamos seguir aqui. Próximo slide. Continuando aqui a história, temos a sequência direta. O comissário político, alto e magro, como teoria, acercou-se dele. O comando pensa que deves voltar ou esperar-nos aqui. Dentro de 3 dias estaremos de volta. Ficará alguém contigo. Ou podes tentar regressar à base aos poucos. Depende do teu estado.
O professor respondeu sem hesitar. Acho que é um erro. Posso ainda andar. Temos pouca gente, 2 guerrilheiros a menos. Fazem uma diferença grande. O plano irá por água abaixo. É pouco, mas talvez chegue. Posso discutir com o comando? Vou ver. O comissário volta para junto do comandante e do chefe de operações, momentos depois fazia sinal a teoria. Mayombe Perpétua 1980. Olha só, galera. Continuando aqui a nossa análise. Vocês perceberam outro personagem que se identificou na história? Isso mesmo, acertou quem apontou ali para o comissário político. Alto e magro, como teoria, acercou-se dele e começou ali um diálogo com o teoria. É outro personagem da história. Na sequência direta, na fala do comissário político, nós temos ali uma noção de tempo. Dentro de 3 dias estaremos de volta. Dentro de 3 dias, olha a determinação de tempo aí. A ideia, a noção de tempo. Então, galera, e agora para completar, vocês percebem que estamos falando aqui de uma organização militar. Então, nós temos aqui uma ideia da trama, do contexto da história. Para ser mais direto, essa história se passa sobre uma guerra civil na Angola. Claro, é fictícia, mas baseada em fatos reais. E no meio do texto, se a gente estivesse lendo mais o texto, lendo mais páginas da história, a gente compreenderia direitinho a trama, o contexto. Mas enfim, nós já encontramos aqui uma trama, já encontramos personagens, já encontramos noção de tempo, já encontramos um narrador, noções de espaço. Então nós temos aqui todos os elementos de uma narrativa nessa história. Bem simples, tranquilo, né, galera? Bom, nós não iremos fazer atividade hoje, porque nós já estamos com 2 atividades embuchadas aí. Eu quero que vocês terminem essas atividades até quarta-feira. E quinta-feira nós estaremos fazendo a correção dessas atividades e dando sequência ao nosso assunto, tipologias textuais ou tipos textuais. Bom, por hoje é só, galera. Muito obrigado por terem assistido a aula. Peço que revisem os conteúdos. E na quinta-feira que vem, né, a gente vai fazer a revisão e ter uma continuidade do conteúdo. E na sequência também uma pequena atividade para fixar os novos conhecimentos. Muito obrigado. Valeu aí. Falou, galera.